E hoje a gente vai começar uma série nova, amém? Vou falar para vocês agora, só um minutinho. É uma série que vai tocar o seu coração. Aleluia, glória a Deus. É, gente, meu papel é o meu papel. Aleluia. Agora eu chamo o presbítero William aqui para me ajudar. Nós estamos na série Lidere como Jesus, está aí? Lidere como Jesus. Prepare para uma série que vai falar no seu coração. Amém. Lidere como Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje a gente vai falar de um tema que vai falar muito no nosso coração. Esse tema já foi me passado há bastante tempo e não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Mas Deus sabe. O tema é uma liderança que promove o descanso. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos, Senhor, esse culto diante do Senhor, Pai. Nós colocamos, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada diante do Senhor. Fala aos nossos corações hoje, Espírito Santo. Toca no nosso coração, renova a nossa força, Senhor. Refrigera a nossa alma hoje, Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos ministradores aqui. Pai, cerca esta igreja com muralhas de fogo, Senhor. Faça essa igreja invisível aos olhos do inimigo, Senhor. Cobre cada pessoa aqui com o teu sangue. Senhor, em nome do Senhor Jesus, cobre cada família aqui com teu sangue. Cerca cada família aqui com muralhas de fogo. Leva nossa mente cativa à obediência de Cristo. Blinda nossa mente com teu sangue. Blinda os nossos ouvidos com teu sangue. Blinda o nosso corpo com teu sangue. Blinda o nosso coração com teu sangue, Senhor. E nos esconde no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos guia, Senhor, para o caminho eterno, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento de espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te convidamos aqui nesta noite para falar que nós precisamos tanto de Ti, que a nossa dependência está em Ti, que as nossas fontes estão em Ti, que as nossas forças estão em Ti. Oh, Espírito Santo, refrigera a nossa alma neste dia, nesta noite. Sopra um renovo em nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traga refrigério. Nos leva a um lugar de descanso, um lugar que a gente só não encontra só no Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a este lugar para descansar em meio às tempestades. Em nome do Senhor Jesus, mesmo que o barco esteja balançando, mas nós sabemos quem está no barco conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Eu não sei se é só eu, mas quantos aqui já se sentiram cansados? Ou é só eu? Às vezes é um cansaço tão grande que não dá nem para explicar, que a gente explica, o povo não entende. É um cansaço que toma conta do nosso corpo, mas não é só o corpo, toma conta da nossa alma. E aí, você faz assim, eu vou fazer uma lista de afazeres que eu tenho que fazer amanhã. E aí você acorda, você não dá conta de fazer nada do que está na lista. Não é preguiça, é algo que como se fosse drenando
a sua energia, drena. Sabe o que é drena? Tira. Vai tirando a sua energia. É um cansaço que não é só físico, é um cansaço espiritual e emocional. Drena as forças da gente. E a gente vai ficando o quê? Exausto. Exausto, sem força. Como se você não fosse aguentar mais. É uma sobrecarga muito grande. Será que só eu que passo por isso? Eu acho que mais pessoas passam por isso, né? Então, hoje o Senhor quer fazer um convite para mim, que eu também sinto isso, e para você. Para você que está sentindo esse cansaço que tem sobrecarregado a sua alma e tem feito você desistir. É um cansaço que tem te consumido. Hoje o convite do Espírito Santo é para nós. Hoje o Espírito Santo está nos convidando, vinde a mim. Ele está fazendo um convite mais que especial para nós que estamos cansados e sobrecarregados. Esse convite é para nós. E esse convite não é por acaso, não. Ele tem propósito. Esse convite tem propósito, porque o Senhor quer nos levar ao descanso. Uma liderança que promove descanso. E esse descanso, a gente não vai encontrar em outro lugar, se não for Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês me ajudam. Hoje eu preciso de ajuda. Vou falar aqui, vocês correspondem comigo. Amém? Aqui o termo grego para cansados é koipio. Refere-se ao esforço ou fadiga resultante do trabalho árduo. Enquanto que sobrecarregados é portso. Implica que está sobrecarregado, como um fardo pesado. Junto, esses termos descrevem pessoas exaustas, não apenas fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente. Assim, esse convite de Mateus 11, 28, refere-se à compaixão de Jesus e sua compreensão íntima das dificuldades humanas. Ele não apenas reconhece o esforço e o fardo, mas oferece uma solução. E às vezes a gente pensa que o Senhor não se importa com o nosso cansaço. Mas Ele vê, irmãos. Ele vê a gente tentando, se esforçando e não conseguindo. Ele vê. Você acha que Ele não vê? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo o que você está tentando. Ele está vendo isso. Mas você vai descobrir que a gente nunca vai conseguir nada na força do nosso braço. A gente só consegue na força do Senhor. Porque nós somos limitados, irmãos. Mas o Senhor olha para nós hoje e vê algo bom em nós. E Ele acredita em nós. Não porque nós merecemos, mas porque o amor dEle é incomparável. O amor dEle é que nos sustenta, que nos dá força, que refrigera a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês o caminho para o descanso. Você que gosta de anotar, nós vamos falar, o tema é uma liderança que promove descanso. E agora a gente vai falar o caminho que promove o descanso. E a primeira coisa para este caminho, para você que gosta de anotar, vinde a mim. Né? Você vai ver isso no versículo, que é a primeira coisa. Vinde a mim. O que significa vinde a mim? Implica em um movimento, em uma direção a Jesus, ou uma mudança de rota. Ou seja, você vai receber vários convites. O Marcos vai receber muitos convites. A Ana vai receber muitos convites. A Carol vai receber muitos convites. Mas a decisão é sua de aceitar o convite que o Senhor está fazendo para você hoje. Não é eu que decido, é você que decide esse convite tão especial que Ele está fazendo.
Vinde a mim, Daniel. O Senhor está te convidando. Mas eu não posso decidir pelo Daniel. Eu não posso decidir pelo Danton. Ele está te convidando hoje para um convite muito especial. Vinde a mim. E a decisão não é minha, a decisão é sua. Esse é o primeiro passo para o caminho do descanso e do refrigério da nossa alma. Ir ao convite que Jesus tem para nós. E ir a Jesus é você estar andando por uma rota. Estou andando para cá e de repente ele te chama e você vai. Você está indo para encontrar com ele. Você estava fazendo determinada coisa, mas ele está te fazendo um convite. E tem outras pessoas te fazendo um convite também. Olha, o Marcos me convidou, a Liliane me convidou. E eu estou indo lá para a Liliane, mais o Marcos. Mas Jesus me fez um convite agora. Para qual convite eu vou? A decisão é sua de aceitar esse convite, de vinde a mim. Então eu estava indo para a Liliane e Jesus me chamou e eu decidi ir para Jesus. Você vai ter vários convites, várias oportunidades que vai estar oferecendo para você. Mas você precisa de discernir o convite de Jesus, o vinde de Jesus. Você precisa de dizer sim para esse convite. E às vezes é difícil. Eu estava falando isso esse final de semana. Eu sou aquela pessoa que gosta de estar em todos os convites que as pessoas me chamam. Mas às vezes eu não consigo. Eu quero estar em todos. E aí, é difícil isso. Você vai ter que ver o que você tem que priorizar. No meio de tantos convites, você tem que priorizar o convite de Jesus. Vinde a mim. A decisão é sua de priorizar o vinde a mim. Glória a Deus. Vamos continuar. Então, esse é o primeiro passo para o caminho de descanso. Ir até Jesus. Segundo passo. É o alívio. Alívio é diferente de descanso. Parece que é igual, né? Mas são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal meu, para vocês entenderem o que é alívio e o que é descanso. Eu tenho um sério problema com unha encravada, irmãos. Eu não sei se alguém aqui compartilha desse problema comigo. Pensa num negócio difícil até a unha encravada. Isso tira e rouba a minha paz. Porque a unha cresce para dentro do dedo e vai crescendo umas carninhas. E isso tira a minha paz e dói. E aí, o que acontece? O que é o alívio? É quando eu vou na manicure. Abraço para a minha manicure. Se você está acompanhando online, você é uma bênção na minha vida. E ela faz o quê? Ela desencrava a minha unha. E aí eu sinto aquele alívio. Uau! Só que isso é só um alívio. Daqui 15 dias eu tenho que voltar nela de novo, porque começa tudo. Isso é um alívio, mas descanso é muito diferente. E hoje, o que está acontecendo com a gente? A nossa alma está vazia, porque a nossa alma foi feita para ser preenchida por Jesus. E nós estamos preenchendo a nossa alma com outras coisas. Que traz o quê? Alívio. Mas não traz o descanso. Traz o alívio, mas não traz o descanso. O alívio é temporário. Desencravou a unha, vai começar o processo, vai encravar de novo. Mas o descanso não é temporário. E como que a gente tem procurado? Como é que é isso, Fernando, o alívio? A nossa alma está tão vazia e a gente está procurando algo para preencher a nossa alma. E isso a gente não entende, às vezes, que a gente precisa preencher a nossa alma com o Espírito Santo. E aí a gente vai procurar alívio em outras coisas. E o que tem sido o nosso alívio? Às vezes o nosso alívio tem sido o álcool. A gente começa com pequenas doses de álcool para trazer alívio para a nossa alma. E, aparentemente, parece que traz. Só que daqui uns dias, eu preciso de uma dose maior de álcool para fazer mais alívio. E vai aumentando. E essa dose vai aumentando. Daqui uns dias, eu estou me tornando uma dependente de álcool. E ainda eu não consigo satisfazer o vazio da minha alma. Porque o meu alívio não está sendo em Jesus. Está sendo em outras coisas que o mundo promove para mim e para você. E não para por aí.
Às vezes a gente começa a buscar nas drogas o alívio. Pode começar, não droga de uma forma que você vai pensar, droga. Começa como remédio mesmo, que você acha que precisa de tomar, e esse remédio vai aumentando a dosagem, de repente você está uma dependente do remédio, que nem você precisava. Ou você começa com uma droga leve, e cada vez você precisa de uma dosagem maior de droga, para você se sentir aliviado, a ponto que aquela droga mais não satisfaz o vazio da sua alma. E você precisa de mais dosagem de droga e mais dosagem para suprir a necessidade da sua alma. Só que não vai suprir. Você vai ficar aliviado por 15 minutos, 20 minutos, e vai passar e vai começar tudo de novo, o vazio vai voltar tudo de novo. E não vai ter descanso. E continua. Às vezes, isso aqui eu conheço muitas pessoas. Eu tenho muitos clientes que têm um vazio na alma e eles acham que as compras vai encher esse vazio. Que o fato de comprar, a sua alma vai ser aliviada. E aí você chega na casa deles, tem 20 sapatos na etiqueta. Você abre o guarda-roupa, não sei quantos pares de roupa na etiqueta. Você vai usar? Ah, não. Não vou, não. Você não vai usar? Não vou. Por quê? Eles acham que o fato de comprar vai trazer alívio. E, de repente, você olha para a casa deles, você não está podendo nem andar, assim, ó, de tanta coisa. E a alma deles continua aflita. As compras não resolveram. O vestido novo não resolveu. O sapato novo não resolveu. Mas o que resolve é a busca por Jesus. Isso não vai trazer descanso. O descanso tem um nome. E o nome é Jesus. Esse é o descanso. Não adianta trazer o descanso nas compras. E continua. De repente, eu tenho muita dificuldade e eu já confesso. Porque quem é livre confessa tentação. Quem é escravo confessa pecado. Meu ponto fraco é comida. Eu acho que a igreja inteira sabe. Todo mundo sabe. Mas eu falo brincando. Mas é algo que eu luto. É meu espinho na carne. Cada um tem o seu. E o meu é a comida. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou, como disse, estou medicada. Uma gotinha cedo, à tarde e à noite. Mas teve uma época da minha vida que eu comia muito para trazer um alívio. Quando eu era adolescente, eu comia para trazer alívio na minha alma. Mas era só temporário. Depois eu estava pior. Cada vez eu ficava pior, eu comia mais. E o vazio só aumentava. Porque eu não tinha ainda buscado Jesus. E não me satisfez. A comida não conseguiu preencher esse vazio que eu achava que eu só ia encontrar na comida. Não vai preencher. É delícia comer. É um prazer. Mas não preenche. E continua. Às vezes, você vai estar buscando alívio nos jogos, nas redes sociais, começando no Reels. Você começa ali com 5 minutos, 10 minutos, e de repente passou 3 dias, você está envolvido nas redes sociais. Escravo do Instagram, escravo do Facebook, dos jogos online. E você procura alívio nos jogos online, você procura alívio na rede. Você não pode nem respirar se não for postado. E você fica escravo daquilo e acha que está trazendo um alívio para você. Temporariamente, sim. Mas depois você vai perceber que você precisa de postar mais. Que você precisa de fazer mais conteúdo. Que você precisa de observar mais a vida dos outros. E o vazio na sua alma não vai ser preenchido. Não vai. É um alívio temporário. E tem outras coisas. Tem o sexo. Às vezes, nós achamos que o sexo vai preencher esse vazio do nosso coração. Quanto mais quantidade de parceiros eu tiver, mais eu vou ser aliviado. Mais eu vou me sentir melhor. E quanto mais mulheres eu me relacionar, ou mais homens eu me relacionar, eu vou estar ali, sendo aliviado. Eu quero te informar que nos 10 primeiros minutos, sim, mas depois também não.
Isso não vai trazer alívio, não vai trazer descanso para o seu coração. Amém? Outra coisa que pega isso em nós é o trabalho excessivo, ainda mais nesse país. Esse país é uma bênção. Mas a gente não confia no Senhor. A gente não confia. Porque no inverno é muito mais difícil. Você deixou de comer no inverno? Você passou fome no inverno? Não, mas eu preciso me matar de trabalhar no verão. Não estou falando que é errado trabalhar, não, tem que trabalhar. Mas o trabalho excessivo é um alívio, mas não é um descanso. Porque eu estou dependendo totalmente do trabalho e não naquele que eu confio. Temos que trabalhar, é claro. Mas será que a gente não está fazendo o trabalho um alívio temporário e esquecendo de confiar no Senhor? Pense sobre isso. Pornografia. Desculpa, mas eu tenho que falar. A pornografia tem entrado nas famílias e tem roubado, entrado como um alívio, entrado nos casamentos. Mas às vezes a gente não sabe que isso é mais espiritual do que a gente imagina. Quando a gente acessa algo pornográfico, a gente está liberando demônios para atuar na nossa família, legalidade. E aí não fica só num clique não, irmãos. Aquilo vai consumindo a nossa alma, aquilo vai consumindo o nosso casamento, vai consumindo a nossa família. E tudo começa, estou estressado, eu tenho que ter um alívio. E aí, um videozinho inocente começa a fazer de você um escravo. E você se sente aliviado, de repente você vai descobrir que você precisa de passar mais tempo na pornografia para você se sentir aliviado, porque aquele tanto já não é mais suficiente. Então, esse alívio não vai te satisfazer. Amém? Amém? Essas coisas é o alívio que o mundo pode dar. Mas o descanso tem um nome. Quem gosta de notar? O descanso tem um nome. E o nome do descanso é Jesus. Aleluia. Essas coisas que eu falei, eu poderia ter falado outras coisas. Mas essas coisas que eu mencionei vai te trazer um alívio temporário. Mas o nome do descanso é Jesus. É só em Jesus que você vai encontrar descanso e refrigério para a sua alma. Você tem que sair aqui, dessa noite aqui, entendendo que o nosso descanso está no Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá no Salmo 42 fala assim: porque está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Amém? Amém? A nossa alma se abate. A gente é ser humano. A gente é de carne e osso. Passamos por momentos difíceis. A nossa alma nos abate. Mas a nossa alma é refrigerada pelo Espírito Santo. Não tenta refrigerar a sua alma, recarregar suas energias no lugar errado. Não adianta. Recarrega suas energias, refrigere a sua alma no lugar certo. Porque talvez você vai recarregar num lugar que é proibido e aquela carga vai estar contaminada. E você nem vai perceber. Cuidado com as cargas contaminadas. Recarregue no lugar certo, que é Jesus. E todos nós precisamos ser recarregados. Você está achando que é só o carro que precisa de dar manutenção? Não. Às vezes nós estamos negligenciando a manutenção da nossa vida espiritual, física e emocional. Deixa para depois. Não vou fazer manutenção, não. Deixa para depois. E aí depois, não tem mais depois. Pense a respeito disso. Se o carro precisa de manutenção, quem dirá nós, nós não precisamos de ser reabastecidos sempre. Amém? Glória a Deus? Amém, glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero falar é sobre o jugo. Então, vou recapitular aqui com vocês. O primeiro ponto é: vinde a mim. Amém? O segundo é alívio. E o terceiro é jugo. O termo jugo
Eu falo muito grego, tá? Se vocês verem algo diferente, é porque meu grego está muito fluente. Zoios, em grego. Jugo é zoios, em grego. Uma peça de madeira usada para unir dois animais, para que possam puxar um arado ou um outro tipo de carga. Lá em Goiás tem outro nome. Lá em Goiás a gente chama canga. Eu sou do interior de Goiás, de Trindade. Na minha cidade tem a maior festa de carro de boi, lá no interior de Goiás. E canga é um negócio de madeira assim, ó, que você põe nos boi. E aí, geralmente, lá, né, mais para o lado da roça, você põe um boi mais velho, que sabe o caminho, que sabe aonde pisa, com um boi mais novo, que tem força, porque o mais velho vai saber. Esse jugo que está falando na Bíblia é isso, é essa canga, esse aparelho de madeira. E aí, será que ele é pesado ou não, Fernanda? Depende do que ele está carregando. Tem pessoas, né, os patrões muito ruins, que colocam um cargo tão grande, às vezes você fica com dó dos boi, porque eles põem algo que eles não conseguem, aí entra a sobrecarga. Você vê os bois quase chorando, assim, né? Na minha cidade é muito comum, né, por causa da festa. Então, eles andando devagarzinho, porque está muito pesado, porque eles estão carregando coisas além que eles conseguiriam. Então, isso é o jugo. Isso é o jugo que o mundo coloca em nós. Esse é o jugo. Um jugo pesado, um fardo. Mas hoje, você pode até rir dessa comparação que eu vou fazer. Hoje, o Senhor quer compartilhar esse jugo sendo aquele boi mais velho, que tem experiência para te guiar, para te dar direção. Até hoje você andou com esse jugo pesado. Até hoje. Mas hoje o Espírito Santo quer tirar esse jugo pesado de você. E Ele quer compartilhar o jugo dele com você. Aquele jugo que você está ali e você acha assim, eu não vou conseguir. É muito pesado. Mas Ele está entrando hoje com providência para compartilhar esse jugo com você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. E a carga vai depender de quem está colocando a carga nos bois. Alguns colocam muitas cargas, outros poucas cargas. Outros já colocam uma carga mais leve. Agora vamos imaginar comigo. Quero que vocês pensem. Qual é o jugo que você tem carregado? Qual é o fardo que você tem levado? Vamos refletir um pouco sobre isso. Por outro lado, Jesus descreve o seu jugo como suave. Chestos, que significa útil, bom, gentil. O seu fardo é leve, sugerindo uma forma de serviço que é gerenciável e não opressiva. Esse é o fardo de Jesus. É um fardo leve, sem opressão, que é totalmente gerenciável. E o fardo do mundo, das outras coisas, é um fardo pesado, sobrecarregado. E dentro disso, eu queria compartilhar alguns pontos com vocês também. Talvez, hoje, você está sofrendo um fardo de rejeição. Às vezes, você tem carregado um fardo da rejeição, um sentimento que esmaga a sua alma. Às vezes, nós somos rejeitados e nós nem sabemos o motivo pelo qual somos rejeitados. Tentamos compreender por que as pessoas nos rejeitam, por que as pessoas nos tratam de determinada forma. Mas a verdade é que nem tudo vamos conseguir entender. E às vezes carregamos esse fardo por anos, e até mesmo pela vida inteira, sem esperança. Quando a rejeição vem, nós nos alimentamos da rejeição, queridos. Eu estou falando com propriedade. Você está falando com uma moça que foi encontrada num lixo, que a rejeição me acompanhava. Isso vai sendo imprimido na nossa alma, a rejeição. E você começa a olhar para você como se você não valesse nada, como se você fosse um lixo. E se você não sair desse jugo, você vai se comportar como isso. Você vai pensar assim, eu não tenho valor, eu não mereço o melhor.
Porque você deixou a rejeição guiar a sua vida. Mas hoje, esse jugo de rejeição vai sair. Porque você vai assumir sobre você o jugo de Jesus, que é um jugo suave, que é um jugo leve. Quantas vezes, quando a gente é criança, as pessoas fazem piada com a gente, a família, os amigos de escola, e a gente deixa aquilo entrar no nosso coração. E a gente acredita naquilo como se aquilo fosse a verdade. Mas a verdade é o que Jesus pensa sobre você. Não é o que as pessoas falam. É que a Bíblia fala ao seu respeito. Não é o que as pessoas pensam. Não importa o que as pessoas pensam. Importa o que Jesus pensa de você. E isso tem que ser imprimido no nosso coração. Isso tem que ser imprimido na nossa mente, a ponto da gente não duvidar de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque nós temos uma identidade de filhos, e não há ninguém que vai dizer que a gente não é filho. Então hoje a rejeição vai sair desse lugar. Porque nós não somos rejeitados, nós temos pai. Nós somos filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos continuar. Talvez você está. Vocês vão rir, mas parece que eu passei por todos os pontos que estavam aqui. Então não acha que eu estou fazendo sensacionalismo, não. Necessidade de agradar a todos. Talvez você está carregando esse fardo. Eu sei porque eu tenho uma dificuldade de dizer não. Tão grande, eu estou trabalhando nisso. Você já viu aquelas pessoas que têm uma necessidade de agradar a todo mundo? E, às vezes, elas não querem fazer determinadas coisas. Mas elas fazem porque elas não querem desagradar as pessoas. E acaba vivendo o que as pessoas têm para ela. E não vive o que Deus tem. O seu medo de desagradar as pessoas é tão grande que você começa a viver o que as pessoas têm para você. E você não vive o que Deus tem para você, Danton. Do medo de desagradar fulano, de desagradar Beltrano. Não interessa. Você tem que viver para agradar a Deus. Se o seu amigo não entende que você tem um chamado de Deus e que você vai ter que fazer algumas renúncias, beijo para você, porque eu estou indo. Se você quiser ir comigo, vamos embora, together, junto. Mas se você não quiser, eu estou indo para o que Deus tem para mim. Eu já sofri muito com isso, gente. Eu já chegou uma época que eu fiquei sozinha, porque eu sou crente. E crente é chato. Como se diz, crente não é nice. Irmãos, eu fiquei só. Não entre nisso. Se você viveu até hoje nisso, nesse fardo de agradar todo mundo, e quando você começa a agradar todo mundo, você também oprime a identidade sua, de quem você é. Porque o que Deus tem para o Daniel é diferente do que Deus tem para o Jefferson. E às vezes a gente quer colocar todo mundo como se fosse em série. Tem que andar assim, se comportar assim. Não! O propósito que Deus tem para o Daniel é diferente do Jefferson. Você está achando que o Daniel tem determinadas qualidades, foi à toa? Não, porque tem algo específico para ele, que Deus determinou para ele. Diferente do que Deus determinou para o Jefferson, que tem outras qualidades. Mas, às vezes, a gente quer englobar todo mundo e ser criado como série, robô. Não. Até hoje, se você tinha essa necessidade de agradar todo mundo e ter medo de perder as pessoas, você tem que ter medo de perder Jesus. Ele é o mais importante da sua vida. Lógico que as pessoas são importantes, mas se for para comprometer o que Deus tem para você, não abra mão. Aleluia? Glória a Deus, vamos continuar. Outra coisa, a culpa. Às vezes nós permitimos... Opa, o relógio ali. Às vezes nós permitimos que a culpa nos acompanhe e acabando sendo dirigidos pelo sentimento de culpa. Quantas vezes a gente já carregou o fardo de culpa? Acho que só eu, né? Gente... Às vezes nós deixamos o fardo de culpa carregar nós. E é um fardo tão pesado. Você fica escravo daquele sentimento de culpa. E se você não confessa aquilo e você não deixa aquilo ir, você não consegue andar, aquele fardo é pesado demais. É como se você nadasse e morresse na beira da praia. É uma coisa que você
Talvez o povo que lá do Goiás vai me entender. A gente tinha umas... Como é que é o nome? Parecia uma moto, mas não é. A gente fica assim, mobilete. Quem é de Goiás vai entender. Aí você fica assim, ó, tentando bater no pé e a mobilete não sai do lugar. Aí você fica ali uns 30 minutos para ver se você bate o pé na mobilete e ela não sai. E assim é o sentimento de culpa. Você fica e não sai do lugar. Você bate e não sai do lugar. Então, hoje é dia de deixar esse fardo pesado e deixar o fardo de Jesus leve. Amém? Amém. Outra coisa, esse ponto eu quero falar muito. Presta atenção nisso aqui. Quando servir a Deus se torna um fardo. Quero falar sobre isso. Como é que isso acontece? Quando a obra do Senhor rouba o lugar do Senhor. Quando fazemos a obra do Senhor na força da nossa mão, não na força do nosso poder, e não nos relacionamos com Ele, e vai se tornando um fardo, muitas vezes pesado, até nos esgotarmos. Quero falar sobre isso. Você pode trabalhar para Deus sem Deus. Pasme do que eu estou falando, não é heresia, não. Você trabalha para Deus, mas você não tem Deus. E Deus não quer trabalhadores. Deus quer filhos que trabalham. Às vezes nós trabalhamos para Deus, mas não temos tempo para buscar a Deus. O trabalho rouba o lugar de Deus e o trabalho de Deus se torna o nosso ídolo. Vou falar porque aconteceu isso comigo. Lá na base missionária eu coordenava um programa que chamava Escola Parceira sobre tráfico humano e drogas e abuso sexual. E eu amava o que eu fazia, eu era apaixonada pelo meu ministério. Só que isso roubou o lugar de Deus no meu coração. Eu me preocupava tanto com esse ministério, eu só focava no ministério, que isso roubou. E Jesus falou, me dá seu Isaac, entrega, porque esse ministério tem roubado o seu lugar. E às vezes nós deixamos o nosso ministério famoso, roubar o lugar que Jesus tem no nosso coração. Ok, tem que servir ao Senhor, aleluia. Mas se você servir ao Senhor sem o Senhor, isso é palha. Não adianta. O fruto do nosso trabalho tem que ser um fruto do nosso relacionamento com Deus. E quando a gente começa a servir a Deus assim, isso se torna um fardo para nós. Todos estão entendendo? Glória a Deus. Às vezes nós estamos no módulo automático. Fazemos a obra de Deus de forma mecânica e automática. Mas sem se relacionar com Ele. Isso são obras mortas, que não produzem vida, nem frutos do reino de Deus. Toda vez que nós fizermos a obra do Senhor na força do nosso poder, na força do nosso braço, não vamos colher fruto. Nós não vamos contribuir com o reino de Deus. Não vamos, irmãos. Até aqui, talvez, você tenha feito a obra do Senhor na força do seu braço. Eu te convido hoje a entregar esse alívio no altar e pegar o modo descanso no Senhor. Toda vez que a gente faz a obra do Senhor na força do nosso braço, nós ficamos exaustos. Nós não temos paciência com as pessoas. Mas a partir do momento que a gente entrar no modo descanso e se relacionar com Ele, fazer a obra do Senhor vai ser simplesmente um reflexo daquilo que eu vivo com Deus. Não vai ser leve. Eu estou falando do que eu já vivi. Vivia cansada. Porque eu sou muito elétrica. Quem não me conhece sabe que eu sou ligada na tomada. Eu quero fazer tudo. Tudo eu quero fazer. A lista não para. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo coisas que Deus não pediu para nós. E as que pediu, a gente não faz. É tempo de reavaliar. Priorize o seu relacionamento com Deus, que a obra do Senhor vai ser simplesmente um reflexo daquilo que você vive com o Senhor. E você não vai ficar desgastado. Por quê? Porque você está sendo reabastecido no Senhor. Amém? Glória a Deus, vocês estão me entendendo? Aleluia! Uma outra coisa que Jesus falou comigo, eu queria que a equipe de louvor já se posicionasse aqui. Precisamos ser satisfeitos em Jesus.
Quando nós deixamos ser liderados por Jesus, somos satisfeitos nele. Não precisamos de aplauso, não precisamos de ser reconhecidos. Somos satisfeitos nele. Não dependemos de um título, não dependemos de um cargo. O nosso desejo é somente agradar a ele e obedecê-lo. Isso aqui, irmãos, eu demorei muito para entender. De ser satisfeitos em Jesus. Descobrir que Jesus satisfaz a minha alma. Porque às vezes eu vou te decepcionar. Às vezes eu vou te decepcionar, Daniel. E aí, isso vai desmotivar você de buscar a Deus. Mas, se você for satisfeito em Jesus, você não vai parar de buscar a Deus porque eu te decepcionei, a Fernanda, ou o pastor, ou o presbítero William, quem for que seja. Nós somos seres humanos, nós vamos decepcionar vocês. Por isso que uma liderança conduzida por Deus promove descanso. E a nossa satisfação não é no que a gente está fazendo. A nossa satisfação é em Jesus, não nos líderes da igreja, porque nós vamos falhar com vocês, mas vocês vão descobrir que só em Jesus nós somos satisfeitos. Só em Jesus, não tem outro lugar para você se satisfazer, a não ser Jesus através da cruz. Amém? Glória a Deus. Bora continuar. E o último ponto é: aprenda de mim. Nesse versículo, deixa claro o método de ensino de Jesus, que é experiencial e relacional, e não apenas teórico. Ele não ensina somente com palavras, mas demonstra através do seu exemplo como viver de acordo com os princípios do reino de Deus, diariamente. Essa forma é caracterizada pelo verdadeiro aprendizado, desfrutando de Cristo. Quando a gente aprende de Cristo, a gente encontra o verdadeiro descanso. Na medida que você anda com Cristo, você encontra o descanso. Quando você aprende de Cristo, você vai desfrutando da companhia dele. Porque só desfruta da companhia quem compreende. Quem não compreende, não desfruta. E hoje nós precisamos entender isso, de compreender para desfrutar. Entender quem é Jesus para desfrutar dele, da pessoa de Jesus que está disponível para nós. E você vai ver na história, nos evangelhos, sobre uma tempestade em alto mar. E os discípulos estavam dentro do barco. E Jesus estava lá na polpa do barco. Uma tempestade tremenda. E Jesus estava dormindo. Quando você aprender a desfrutar do descanso do Senhor, pode vir a tempestade que for, mas você vai saber que quem está no barco com você é Jesus. Talvez você está passando por um período de tempestade agora na sua vida. Não sei em que área, não sei o que está acontecendo. Mas o que você precisa de saber hoje, essa noite, é que o dono da tempestade está nesse barco. E se ele não está, você vai convidar ele hoje para entrar nesse barco. É aquele que com a palavra dá ordem para a tempestade parar. Basta uma palavra dele e a tempestade para. É dele que nós estamos falando, o dono do tempo, o dono das estações. E talvez você está vivendo uma tempestade e você não consegue desfrutar desse descanso em Deus. E hoje o Senhor está te chamando para esse convite de alívio, mas não um alívio temporário, mas de descanso, de saber que Ele está aqui para pegar o seu fardo pesado e colocar em você o fardo leve, que é o fardo dele. Se até hoje você colocou e andou com um fardo pesado, hoje o Senhor está te convidando para estar com um fardo leve, que é o fardo do Senhor. É um fardo leve. Hoje o dono do tempo, o dono de tudo, está te chamando. Deixa eu entrar no barco. Deixa ele entrar no barco e tomar o controle do barco. Deixa ele entrar no barco.
Não tenha medo dele entrar no barco e bagunçar o barco, não. Porque às vezes Jesus entra no barco e bagunça tudo que você planejou. E aí a gente fica decepcionado. Mas a bagunça que Deus faz é muito melhor do que a sua. Tem uma frase assim: Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Então talvez você planejou um trem certinho na sua mente e vem e bagunça tudo. Descansa, confia, porque você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Tem uma música muito antiga, que eu não sou do louvor não, mas fala assim, ó: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho. Ajuda aí, esse é o bora lá. Somente meu, todo trabalho. O seu trabalho é o quê? O teu trabalho é descansar em ti. É isso. O trabalho é do Senhor. E o que você tem que fazer é só descansar nele. O trabalho seu é só descansar nele. É só confiar. A tempestade está passando, mas quem está no barco com você é Jesus. É Ele que dá uma palavra, emite um decreto e o vento para. É Ele. É Ele que dá uma palavra, Daniel, e o vento para. E Ele está no barco com você. Descansa. Descansa, Ele está no barco com você, confia. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. O louvor vai estar